Boa tarde. O nosso tema de estudo hoje será as armadilhas da culpa. Imagina, quem sente culpa? Estamos isentos desse flagelo já, né? Bom que se fosse, mas com o estudo e com o autoconhecimento, com a nossa evolução constante, obviamente, aos poucos nós vamos sim nos livrar desse grande mal, como nós já vamos ver. Já que a culpa nos apresenta ardilosas armadilhas nas quais nós geralmente caímos. Bem, dentre os flagelos morais que assolam a humanidade terrena no decorrer dos séculos e durante as suas encarnações terrenas, suas reencarnações sobre a Terra, as duas, com certeza, são mais prejudiciais, mais danosas e mais desequilíbrio provocam no homem, são a mágoa e a culpa. E elas são emoções, mas podem também ser, também podemos dizer que são flagelos morais, porque por trás da mágoa e da culpa existe sempre o orgulho, está sempre o orgulho e a falta de amor próprio. E quem não consegue amar a si mesmo, dificilmente ou quase que impossível que consiga amar o outro. Então, mágoa e culpa são emoções, mas também são flagelos morais. Mas dentre esses dois flagelos morais, entre essas duas emoções, podemos afirmar que a mais danosa entre essas duas, a culpa consegue ser ainda mais danosa, porque a culpa é a mágoa em relação a si mesmo, o que é altamente destrutivo. O espírito culpado é um espírito magoado consigo mesmo. Arrependimento e remorso não são sinônimos, não são a mesma coisa. Com grande frequência ouvimos falar, as pessoas usarem esses dois termos como sinônimos, mas eles não são. O arrependimento é um processo altamente positivo, construtivo. Ele é consequente do despertar da consciência. Muitos e muitos espíritos, muitas e muitas pessoas cometem equívocos e não sentem arrependimento nenhum em relação ao que fizeram. Acham que está tudo certo, está tudo normal, é assim mesmo que as coisas são, se os outros fazem eu também posso fazer. Enfim, cometem equívocos e dormem o sono dos anjos, dormem tranquilamente. Isso acontece porque nessas pessoas a consciência ainda está adormecida, ainda não acordou para as leis que regem o universo, para as leis que regem a vida, para as leis divinas, né? Para as leis de Deus e para a lei de amor que dá origem a todas as outras leis. Essas almas adormecidas ainda não conseguem sentir arrependimento em relação aos equívocos que eles cometem. Então, arrepender-se é sim um grande passo, um salto evolutivo, até podemos dizer, para o ser. Porque ele deixa claro que aquela consciência está despertando, está acordando. Arrepender-se significa, primeiramente, reconhecer que cometeu um erro, que cometeu um equívoco. Aprender com ele. Tentar consertá-lo tanto quanto possível. E, principalmente, tomar a firme decisão de não repeti-lo. Se eu digo hoje que eu me arrependi de algo que eu tenha feito, e daqui a um mês eu repito aquela atitude, daqui a um ano, daqui a 5 anos eu faço aquilo novamente, então não ocorreu o arrependimento verdadeiro. Porque este conjunto de atitudes, de posturas, é que caracteriza o real arrependimento. Repetindo, reconhecer que cometeu um erro,
aprender com ele, consertar o tanto quanto possível e tomar a firme decisão de não repetir. É nisso que se caracteriza o verdadeiro arrependimento. E esse conjunto de atitudes constitui-se para nós um grande passo na nossa caminhada evolutiva. Então, arrepender-se é algo muito positivo, muito construtivo para nós. Arrepender-se equivale a nos abençoarmos. Porque abençoar significa desejar o bem. Desejar o bem. Quando nós nos arrependemos de algum equívoco cometido, nós estamos nos desejando e fazendo o bem. Então nós estamos nos abençoando. Então precisamos, com o tempo, compreender que o arrependimento é um grande passo na nossa caminhada evolutiva. Já o remorso é altamente prejudicial e destrutivo. E não tem absolutamente nada de útil, não tem utilidade nenhuma. Porque o remorso constitui-se do arrependimento acrescido da culpa. Remorso é arrependimento somado da culpa. E culpa é nada mais do que o processo de autopunição. A culpa é um autoflagelo. É como se estivéssemos com um chicote na mão, nos autoflagelando o nosso corpo. É isso que a culpa faz com esse espírito que nós somos, com essa alma que nós somos. A culpa é um chicote que flagela constantemente o espírito. Mas afinal, por que temos tanta facilidade para nos culparmos? Porque nos autopunimos, já vimos que a culpa é um processo de autopunição, né? Por que nos autopunimos com tanta frequência? Porque a culpa parece estar incrustada no nosso DNA espiritual. A culpa parece estar incrustada no nosso DNA espiritual porque ela está. Somos viajantes do tempo e do espaço, já vivemos inúmeras experiências terrenas, reencarnações sucessivas sobre a Terra, né? E hoje nós somos, o que nós somos hoje reflete o que nós fizemos e fazemos para nós mesmos, o que nós fizemos e fazemos para o outro, e o que os outros fizeram e fazem para nós. Porque nós, criaturas, filhos de Deus, nós interagimos constantemente uns com os outros. Essa interação é muito maior do que imaginamos, porque é uma interação energética da qual nós não temos consciência. E nessa interação constante de uns para com os outros, nós deixamos marcas no complexo espiritual do outro. Marcas naquele espírito, marcas naquela mente, marcas naquele perispírito, naquele corpo espiritual. Deixamos as nossas marcas em todo o complexo espiritual do outro. E nem sempre essas marcas são positivas. Muitas vezes nós deixamos marcas bastante negativas, bastante danosas no outro, com o qual, em alguma época da nossa vida, nós interagimos, nós convivemos. E, sabendo disso, vale ressaltar que existe uma explicação histórica, dentre outras que já vamos ver, existe também uma explicação histórica para essa culpa que nos acompanha há séculos e séculos e está enrustida lá no nosso subconsciente. Nós não temos consciência dessa culpa, muitas vezes, reencarnamos com ela, como já vamos ver, e ela está lá guardadinha, incrustada no nosso DNA espiritual, no nosso subconsciente. E no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa interação com as pessoas, ela se faz presente constantemente e se manifesta de várias formas, como nós já vamos ver. Mas, mencionando que é importante termos noção em relação a esse assunto, existe uma explicação histórica para a culpa que tira o nosso sono,
para a culpa que desequilibra as células do nosso corpo, para a culpa que nos tira a paz de espírito. O Império Romano não adotou o cristianismo como religião oficial por amor a Jesus, como devia ser. O Império Romano adotou o cristianismo oficialmente por amor ao poder. Quando eles perceberam que, apesar do passar do tempo, o cristianismo teimava em sobreviver e que a cada década ele se tornava mais forte, a cada século se tornava muito mais forte, quando perceberam isso, quando perceberam que o poder deles sobre a vida das pessoas estava por um fio, eles decidiram, no século IV, adotar o cristianismo como religião oficial, já que naquela época Estado e Igreja eram quase que uma coisa só, eles existiam quase uma fusão. Então, no século IV, para garantir o seu domínio e o seu poder sobre a vida das pessoas, eles adotaram o cristianismo como religião oficial. Ainda no século IV, Agostinho de Hipona, mais conhecido por nós como Santo Agostinho da Igreja Católica, né? Ainda no século IV, ele apresenta a primeira exposição sistemática do chamado pecado original. Quem já ouviu falar do pecado original? Já ouviu falar? O que é o dogma, a crença do pecado original? Eu digo porque ele ainda é aceito por muitas pessoas, né? E o que Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, apresentou como sendo a verdade inquestionável do pecado original? De acordo com esse dogma, com essa crença, o pecado tem caráter congênito e hereditário. E nenhum ser humano consegue fugir dele. Nenhum ser humano tem como escapar dele. Em outras palavras, nos ensinaram, desde o século IV, que nós já nascemos pecadores, impuros, sujos e desmerecedores do céu. E tantos séculos se passaram e muitas pessoas ainda creem nisso. E o que é pior, esta crença que nos foi impugnada século após século, ainda existe lá no nosso subconsciente. Mesmo que a nível consciente eu já comece a rejeitá-la, a nível subconsciente ela continua muito forte. Porque nós não realizamos, com o passar dos séculos, um trabalho de limpeza e de permuta de postura, de autopostura e de autoimagem. Então, nos ensinaram que nós já nascemos impuros e pecadores. E essa crença completamente equivocada está até hoje incrustada lá no nosso subconsciente e agindo e interagindo na nossa vida o tempo todo, sem nós nos darmos conta disso. Essa questão do dogma do pecado original é só um exemplo do estrago que fizeram conosco, em relação à nossa autoestima, em relação à nossa autoimagem, em relação ao nosso amor próprio. Um outro exemplo que vale a pena ser mencionado, que vocês devem conhecer também, porque é amplamente visto nos livros de história, é aquela questão da venda das indulgências. Vocês lembram o que era isso? A indulgência nada mais era do que um pedaço de papel, pelo qual nós pagávamos para entrar no céu, para termos direito de ir para o céu. É isso? Mas espera aí, o que eles estavam nos dizendo então? Eles estavam nos dizendo, afirmando categoricamente, que nós não tínhamos mérito próprio, condições próprias de irmos para o céu, de sermos merecedores do céu. Olha, já que você não vai para o céu por conta própria, né? Por conta própria você vai para o inferno, então garanta o seu céu
garando o seu céu, pagando por esse pedaço de papel aqui, que era a indulgência, e com ele o portão do céu será aberto para você. Mais uma vez, nos incutiram a ideia do pouco valor, da desvalia, como pessoa, como ser humano. Então, e há outros exemplos que nós poderíamos mencionar, que no decorrer da história foram aumentando em nós essa crença de que nós não somos merecedores, nós somos pecadores, somos impuros, somos sujos, nós somos nada, quase nada. Essa é uma explicação histórica para a culpa que até hoje nos atormenta sem nós percebermos. E se manifesta nas nossas relações sociais, familiares, profissionais, sem nos apercebermos disso também. Uma outra explicação para o fato de nós nos entregarmos tão facilmente às armadilhas da culpa vem do fato de que quando nós reencarnamos, na nossa condição de reencarnados, sim, porque nós somos espíritos livres, né? Mas nós estamos temporariamente reencarnados, presos a um corpo físico que tem uma grande força sobre nós, uma grande influência sobre nós espíritos, e estamos imersos em todo um contexto da vida terrena que também exerce uma grande força, uma grande influência sobre nós. Raros são os espíritos ainda que conseguem fugir de uma recaída moral, uma recaída de postura. E nós não temos consciência desse fato, de que a vida na Terra exerce essa força tão grande sobre nós. Só para citarmos alguns exemplos de como estar reencarnado é difícil, é um grande desafio, vamos citar algumas personagens da história bastante conhecidos nossos, que tiveram graves recaídas. Para que vejamos que se espíritos de nível como aqueles, espíritos de escola como aqueles, que foram grandemente preparados para as grandes missões que tinham abraçado, se eles tiveram recaídas, quem somos nós para não tê-las? Falta até humildade da nossa parte acharmos que somos infalíveis, que não temos condições de recair na nossa conduta moral. Então vamos citar alguns exemplos. O infante Dom Henrique, que foi filho de Dom João VI, né? Ele era espírito já de uma ótima condição evolutiva. Ele foi conterrâneo e contemporâneo de Jesus e recebeu a missão de reencarnar e ser um agente da paz. Ele devia ajudar a estabelecer a paz. E ao invés disso, ele incitou a guerra. Ele foi o responsável direto pela realização de guerras, onde milhares de pessoas morreram, foram assassinadas. E ele tinha recebido essa missão porque era um espírito já de bom nível evolutivo, com preparo suficiente para cumprir aquela missão a contento. Mas ele teve uma recaída. Por quê? Porque imerso na realidade terrena, vivendo lá na corte europeia, ele foi atingido novamente pelo orgulho, pela vaidade, foi dominado pelas circunstâncias da vida na Terra e deixou-se levar pela sede de poder, pela ânsia de glória. Uma outra personagem bastante conhecida nossa, que também teve a sua recaída, foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, que antes de dar literalmente a vida por Jesus, o que ele fez? Ele o negou. E não foi só uma vez, não. Ele teve a chance de se redimir quando lhe perguntaram pela segunda e pela terceira vez, mas ele negou Jesus 3 vezes. Vamos compreender como é essa história de Pedro ter negado Jesus. Quando os soldados vieram e perguntaram para ele: escuta, você não é discípulo daquele Nazareno lá? Você não é um dos seus seguidores? Não, eu não. Não sou, você está me confundindo com alguma outra pessoa. Não sou eu.
não se convenceram, perguntaram uma segunda vez: tem certeza que você não conhece aquele nazareno revolucionário lá? Não conheço, nunca vi, não sei quem é. Não se convenceram, perguntaram uma terceira vez: mas olha, eu acho que você é um dos apóstolos dele, sim. Não sou, eu já disse que eu não sou. Vejam como a gente consegue compreender isso, né? É exatamente a partir do conhecimento do fato de que, uma vez reencarnados, nós somos sujeitos à força da vida sobre a Terra, às circunstâncias, o medo, a solidão, as necessidades, as nossas carências, tudo isso, orgulho, vaidade, sede de poder, de glória, tudo isso exerce ainda uma grande força sobre nós, a ponto de serem raros os espíritos que no decorrer da sua reencarnação não passem por essas eventuais recaídas. Um outro exemplo que vale a pena ser citado é o do apóstolo Paulo, que foi chamado por Jesus de vaso escolhido. Vaso escolhido, foi um espírito escolhido para a nobre e linda missão com a qual reencarnou, de defender e divulgar o cristianismo. Então era um espírito que tinha plenas condições de exercer a contento aquela missão, porque não se dá uma missão deste porte a um espírito que sabidamente não tem condições ainda. E apesar disso, antes de cumprir gloriosamente essa sua missão, ele fez o quê? Ele foi um carrasco dos cristãos. Um carrasco. E se vocês não conhecem a história do apóstolo Paulo, vou deixar aqui a sugestão para que vocês conheçam no livro Paulo e Estevão. Quem aqui já leu o livro Paulo e Estevão? 5 pessoas. Então vou deixar essa dica. É um livro belíssimo, um magnífico relato histórico, nos mostrando a história da terra e a história do céu. A história terrena e a história espiritual. Onde o Saulo, onde era aquele moço chamado Saulo, que era o perseguidor dos cristãos, transforma-se em Paulo, que é o apóstolo Paulo que nós conhecemos. Mas, mais do que um belíssimo relato histórico, esse livro é para nós uma ducha de esperança e de consolo, porque ele nos mostra o quanto nós podemos nos redimir dos nossos erros. Porque o mais importante não é o erro cometido, mas o que nós fazemos a partir dele. O que nós fazemos depois dele. E nós, com grande frequência, nos lançamos ao erro de ficarmos presos naquele erro, remoendo aquilo, num processo inútil e completamente desnecessário. Uma outra personagem histórica que vale a pena mencionar, que também teve a sua recaída, sua grande recaída, é Martinho Lutero, que reencarnou com a grande missão de trazer a Igreja Católica de volta para Jesus, já que ela tinha se afastado muito dele. Ele é considerado, inclusive, um precursor do espiritismo, um outro espírito de bom nível evolutivo, que recebeu essa grande missão e também falhou, também se equivocou, porque a partir da autorização dele foi realizada a Guerra dos Camponeses, na qual centenas e centenas de pessoas foram assassinadas. Então ele foi responsável direto pela morte de centenas de pessoas. Então, essas são só algumas personagens históricas que nos mostram que nós somos seres ainda falíveis e, uma vez imersos na realidade terrena, na vida da Terra, ainda presos ao nosso corpo físico, nós estamos sujeitos à força que esse mundo exerce sobre nós. E ainda podemos cair. A verdade é que o peso da carne tolda demasiadamente os nossos sentidos, a ponto de Hermínio C. Miranda, que é um conhecido autor, falar de outro eu dentro do eu.
É como se nós fôssemos duas pessoas. Nós, desencarnados, somos uma pessoa. A partir do instante que encarnamos, nós quase que nos transformamos numa outra pessoa. Tão grandes são as influências da vida terrena sobre nós e das ilusões terrenas sobre nós, né? E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, versículos 14 a 19, fala: não sou mais eu que pratico a ação, mas o pecado que existe em mim. Com efeito, não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que não quero. Ele conseguiu compreender que existe esta dicotomia entre o ser terreno e o ser espiritual. Em outras palavras, o homem velho que ainda existe dentro de nós, vez ou outra, manifesta-se, coloca suas garrinhas de fora. Boa tarde. O nosso tema de estudo hoje será as armadilhas da culpa. Imagina, quem sente culpa? Estamos isentos desse flagelo já, né? Bom se fosse, mas com o estudo e com o autoconhecimento, com a nossa evolução constante, obviamente, aos poucos nós vamos sim nos livrar desse grande mal, como nós já vamos ver. Já que a culpa nos apresenta ardilosas armadilhas nas quais nós geralmente caímos. Bem, dentre os flagelos morais que assolam a humanidade terrena no decorrer dos séculos e durante as suas encarnações terrenas, suas reencarnações sobre a Terra, as duas, com certeza, são mais prejudiciais, mais danosas e mais desequilíbrio provocam no homem, são a mágoa e a culpa. E elas são emoções, mas podem também ser, também podemos dizer que são flagelos morais, porque por trás da mágoa e da culpa existe sempre o orgulho, está sempre o orgulho e a falta de amor próprio. E quem não consegue amar a si mesmo, dificilmente, ou quase que impossível, que consiga amar o outro. Então, mágoa e culpa são emoções, mas também são flagelos morais. Mas dentre esses dois flagelos morais, entre essas duas emoções, podemos afirmar que a mais danosa entre essas duas, a culpa consegue ser ainda mais danosa, porque a culpa é a mágoa em relação a si mesmo, o que é altamente destrutivo. O espírito culpado é um espírito magoado consigo mesmo. Arrependimento e remorso não são sinônimos, não são a mesma coisa. Com grande frequência ouvimos falar, as pessoas usarem esses dois termos como sinônimos, mas eles não são. O arrependimento é um processo altamente positivo, construtivo. E ele é consequente do despertar da consciência. Muitos e muitos espíritos, muitas e muitas pessoas cometem equívocos e não sentem arrependimento nenhum em relação ao que fizeram. Acham que está tudo certo, está tudo normal, é assim mesmo que as coisas são, se os outros fazem eu também posso fazer. Enfim, cometem equívocos e dormem o sono dos anjos, dormem tranquilamente. Isso acontece porque nessas pessoas a consciência ainda está adormecida, ainda não acordou para as leis que regem o universo, para as leis que regem a vida, para as leis divinas, né? Para as leis de Deus e para a lei de amor que dá origem a todas as outras leis. Essas almas adormecidas ainda não conseguem sentir arrependimento em relação aos equívocos que eles cometem. Então, arrepender-se
sim um grande passo, um salto evolutivo, até podemos dizer, para o ser. Porque ele deixa claro que aquela consciência está despertando, está acordando. Arrepender-se significa, primeiramente, reconhecer que cometeu um erro, que cometeu um equívoco. Aprender com ele. Tentar consertá-lo tanto quanto possível. E, principalmente, tomar a firme decisão de não repeti-lo. Se eu digo hoje que eu me arrependi de algo que eu tenha feito, e daqui a um mês eu repito aquela atitude, daqui a um ano, daqui a 5 anos eu faço aquilo novamente, então não ocorreu o arrependimento verdadeiro. Porque este conjunto de atitudes, de posturas, é que caracteriza o real arrependimento. Repetindo, reconhecer que cometeu um erro, aprender com ele, consertar o tanto quanto possível e tomar a firme decisão de não repetir. É nisso que se caracteriza o verdadeiro arrependimento. E esse conjunto de atitudes constitui-se para nós um grande passo na nossa caminhada evolutiva. Então, arrepender-se é algo muito positivo, muito construtivo para nós. Arrepender-se equivale a nos abençoarmos. Porque abençoar significa desejar o bem. Desejar o bem. Quando nós nos arrependemos de algum equívoco cometido, nós estamos nos desejando e fazendo o bem. Então, nós estamos nos abençoando. Então, precisamos, com o tempo, compreender que o arrependimento é um grande passo na nossa caminhada evolutiva. Já o remorso é altamente prejudicial e destrutivo. E não tem absolutamente nada de útil, não tem utilidade nenhuma. Porque o remorso constitui-se do arrependimento acrescido da culpa. Remorso é arrependimento somado da culpa. E culpa é nada mais do que o processo de autopunição. A culpa é um autoflagelo. É como se estivéssemos com um chicote na mão, nos autoflagelando o nosso corpo. É isso que a culpa faz com esse espírito que nós somos, com essa alma que nós somos. A culpa é um chicote que flagela constantemente o espírito. Mas afinal, por que temos tanta facilidade para nos culparmos? Por que nos autopunimos, já que já vimos que a culpa é um processo de autopunição, né? Por que nos autopunimos com tanta frequência? Porque a culpa parece estar incrustada no nosso DNA espiritual. A culpa parece estar incrustada no nosso DNA espiritual porque ela está. Somos viajantes do tempo e do espaço, já vivemos inúmeras experiências terrenas, reencarnações sucessivas sobre a Terra, né? E hoje nós somos, o que nós somos hoje reflete o que nós fizemos e fazemos para nós mesmos, o que nós fizemos e fazemos para o outro, e o que os outros fizeram e fazem para nós. Porque nós, criaturas, filhos de Deus, nós interagimos constantemente uns com os outros. Essa interação é muito maior do que imaginamos, porque é uma interação energética da qual nós não temos consciência. E nessa interação constante de uns para com os outros, nós deixamos marcas no complexo espiritual do outro. Marcas naquele espírito, marcas naquela mente, marcas naquele perispírito, naquele corpo espiritual. Deixamos as nossas marcas em todo o complexo espiritual do outro. E nem sempre essas marcas são positivas. Muitas vezes nós deixamos marcas bastante negativas, bastante danosas no outro.
com o qual, em alguma época da nossa vida, nós interagimos, nós convivemos. E, sabendo disso, vale ressaltar que existe uma explicação histórica, dentre outras que já vamos ver, existe também uma explicação histórica para essa culpa que nos acompanha há séculos e séculos e está enrustida lá no nosso subconsciente. Nós não temos consciência dessa culpa, muitas vezes, reencarnamos com ela, como já vamos ver, e ela está lá guardadinha, incrustada no nosso DNA espiritual, no nosso subconsciente. E no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa interação com as pessoas, ela se faz presente constantemente e se manifesta de várias formas, como nós já vamos ver. Mas, mencionando que é importante termos noção em relação a esse assunto, existe uma explicação histórica para a culpa que tira o nosso sono, para a culpa que desequilibra as células do nosso corpo, para a culpa que nos tira a paz de espírito. O Império Romano não adotou o cristianismo como religião oficial por amor a Jesus, como devia ser. O Império Romano adotou o cristianismo oficialmente por amor ao poder. Quando eles perceberam que, apesar do passar do tempo, o cristianismo teimava em sobreviver e que a cada década ele se tornava mais forte, a cada século se tornava muito mais forte, quando perceberam isso, quando perceberam que o poder deles sobre a vida das pessoas estava por um fio, eles decidiram, no século IV, adotar o cristianismo como religião oficial, já que naquela época Estado e Igreja eram quase que uma coisa só, eles existiam quase uma fusão. Então, no século IV, para garantir o seu domínio e o seu poder sobre a vida das pessoas, eles adotaram o cristianismo como religião oficial. Ainda no século IV, Agostinho de Hipona, mais conhecido por nós como Santo Agostinho da Igreja Católica, né? Ainda no século IV, ele apresenta a primeira exposição sistemática do chamado pecado original. Quem já ouviu falar do pecado original? Já ouviu falar? O que é o dogma, a crença do pecado original? Eu digo porque ele ainda é aceito por muitas pessoas, né? E o que Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, apresentou como sendo a verdade inquestionável do pecado original? De acordo com esse dogma, com essa crença, o pecado tem caráter congênito e hereditário. E nenhum ser humano consegue fugir dele. Nenhum ser humano tem como escapar dele. Em outras palavras, nos ensinaram, desde o século IV, que nós já nascemos pecadores, impuros, sujos e desmerecedores do céu. E tantos séculos se passaram e muitas pessoas ainda creem nisso. E o que é pior, esta crença nos foi impugnada século após século, ainda existe lá no nosso subconsciente. Mesmo que a nível consciente eu já comece a rejeitá-la, a nível subconsciente ela continua muito forte, porque nós não realizamos com o passar dos séculos um trabalho de limpeza e de permuta de postura, de autopostura e de autoimagem. Então, nos ensinaram que nós já nascemos impuros e pecadores. E essa crença completamente equivocada está até hoje incrustada lá no nosso subconsciente
e agindo e interagindo na nossa vida o tempo todo, sem nós nos darmos conta disso. Essa questão do dogma, do pecado original, é só um exemplo do estrago que fizeram conosco, em relação à nossa autoestima, em relação à nossa autoimagem, em relação ao nosso amor próprio. Um outro exemplo que vale a pena ser mencionado, que vocês devem conhecer também, porque é amplamente visto nos livros de história, é aquela questão da venda das indulgências. Vocês lembram o que era isso? A indulgência nada mais era do que um pedaço de papel, pelo qual nós pagávamos para entrar no céu, para termos direito de ir para o céu. É isso? Mas espera aí, o que eles estavam nos dizendo então? Eles estavam nos dizendo, afirmando categoricamente, que nós não tínhamos mérito próprio, condições próprias de irmos para o céu, de sermos merecedores do céu. Olha, já que você não vai para o céu por conta própria, né? Por conta própria você vai para o inferno, então garanta o seu céu pagando por esse pedaço de papel aqui, que era a indulgência, e com ele o portão do céu será aberto para você. Mais uma vez, nos incutindo a ideia do pouco valor, da desvalia, como pessoa, como ser humano. Então, e há outros exemplos que nós poderíamos mencionar, que no decorrer da história foram aumentando em nós essa crença de que nós não somos merecedores, nós somos pecadores, somos impuros, somos sujos, nós somos nada, quase nada. Essa é uma explicação histórica para a culpa que até hoje nos atormenta sem nós percebermos. E se manifesta nas nossas relações sociais, familiares, profissionais, sem nos apercebermos disso também. Uma outra explicação para o fato de nós nos entregarmos tão facilmente às armadilhas da culpa vem do fato de que quando nós reencarnamos, na nossa condição de reencarnados, sim, porque nós somos espíritos livres, né? Mas nós estamos temporariamente reencarnados, presos a um corpo físico que tem uma grande força sobre nós, uma grande influência sobre nós espíritos, e estamos imersos em todo um contexto da vida terrena que também exerce uma grande força, uma grande influência sobre nós. Raros são os espíritos ainda que conseguem fugir de uma recaída moral, uma recaída de postura. E nós não temos consciência desse fato, de que a vida na Terra exerce essa força tão grande sobre nós. Só para citarmos alguns exemplos de como estar reencarnado é difícil, é um grande desafio, vamos citar algumas personagens da história bastante conhecidos nossos, que tiveram graves recaídas. Para que vejamos que se espíritos de nível como aqueles, espíritos de escola como aqueles, que foram grandemente preparados para as grandes missões que tinham abraçado, se eles tiveram recaídas, quem somos nós para não tê-las? Falta até a humildade da nossa parte, acharmos que somos infalíveis, que não temos condições de recair na nossa conduta moral. Então vamos citar alguns exemplos. O infante Dom Henrique, que foi filho de Dom João VI, ele era espírito já de uma ótima condição evolutiva. Ele foi conterrâneo e contemporâneo de Jesus e recebeu a missão de reencarnar e ser um agente da paz. Ele devia ajudar a estabelecer a paz. E ao invés disso, ele incitou a guerra. Ele foi o responsável direto pela realização de guerras, onde milhares de pessoas morreram, foram assassinadas. E ele tinha recebido essa missão porque era um espírito já de bom nível evolutivo, com preparo suficiente. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo.
e também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.